Pessoal, meus queridos alunos do quinto ano, hoje vamos falar sobre teatro, mais especificamente sobre a comédia dell'arte. Aqui é a professora Lia de arte falando com vocês. Muito bem, a comédia dell'arte é uma forma de teatro popular que surgiu no século XV na Itália e se desenvolveu depois pela França e permaneceu até o século XVIII com grande sucesso. Os seus atores se apresentavam em locais públicos, como ruas e praças, e os palcos eram improvisados, e o esquema de apresentação estava todo baseado na improvisação e na espontaneidade de seus atores. Por isso também ficou conhecido como comédia all'improvviso, ou seja, comédia do improviso. E os nomes são italianos, por surgirem na Itália, como a prof já falou. Outra coisa importante de falar da comédia dell'arte é que neste teatro é que as mulheres começaram a atuar, gente, nesse teatro popular, pois anteriormente somente os homens podiam atuar, inclusive faziam os papéis femininos. Foi na comédia dell'arte que as mulheres começaram. Os personagens faziam parte das comédias e eram muito cômicos, né? Muito comuns. E eles estavam divididos em 3 grupos normalmente: os enamorados, os criados e os patrões. Os enamorados estavam dispostos a namorar e casar, né? E não tinham, então, uma postura tão cômica, tão humorística, porque eles eram mais românticos. Já os criados eram aqueles que possuíam uma baixa renda e eram bem divertidos. E os patrões, que também eram chamados de velhos ricos na época, eram as pessoas que apresentavam uma melhor situação financeira e atuavam junto com seus criados. Os personagens mais populares eram os zanies. Eram personagens trapaceiros, engraçados, malandros, criativos, e o mais conhecido desses zanies era o Arlequim. Mas, além dele, outros zanies também se destacaram, como Pulcinella, Pedrolino, Brighella e outros tantos. Esse efeito humorístico, gente, é o que fazia com que os personagens divertissem o público. Logo vocês vão ver mais sobre esses personagens principais. Além do figurino colorido que eles tinham em suas roupas, a comédia dell'arte possuía uma característica muito peculiar: o uso de máscaras, que geralmente não eram utilizadas pelos enamorados. Por quê? Porque como eles trocavam olhares românticos, eles ficavam com o rosto sem as máscaras. Mas os demais personagens normalmente utilizavam sim máscaras, como estas que estão aqui nessas imagens de exemplo. Observem, gente, que a parte da boca nunca é coberta pela máscara. Por quê? Porque não existia microfone na época e eles tinham que falar alto para que o público escutasse. Então, a máscara não cobria a boca para que não abafasse o som da fala dos personagens, dos atores e atrizes. Muito bem, vamos conhecer um pouco melhor esses principais personagens da comédia dell'arte. O Arlequino, a Colombina e o Pierrot formavam um triângulo amoroso, porque a Colombina era a namorada do Arlequino, que também é conhecido por Arlequim. Já o Pierrot, coitado, era um palhaço triste, porque era apaixonado pela Colombina, mas que não queria saber dele. E aí ele tinha um olhar meio triste. Além disso, tínhamos o Pantalone, que também era chamado de Pantaleão, né? Que era rico, conservador, autoritário. Tinha o Brighella, que trabalhava para o Pantaleão, né? E também tinha o Pedrolino, que era outro servo fiel e honesto. O Brighella era meio malandro, mas o Pedrolino era bem legal. Também tinha o Polichinelo, conhecido como Punch, que era um corcunda que divertia muito o público. Tinha o Dottore, que era conhecido como Graziano, era outro senhor rico, muito malandro e amigo fiel do Pantaleão, né? Era muito intelectual, mas malandro. O Capitano, que era conhecido como Capitão, era um fanfarrão, mentiroso, contava histórias e piadas, e quando ele se apaixonava por alguém, ele achava que não tinha condições de batalhar por esse amor e vivia sempre sozinho. O Scaramucci era um palhaço
que tinha as combinações do Zani e do Capitano, mas era também um vilão. E o Tartaglia, né, que tinha uma gagueira menor e eles apareciam em muitos cenários como outro amante, né? Gostava de umas garotas, de namorar, mas também tinha, assim, vezes que ele era oficial de justiça, outras vezes era advogado, outras vezes era químico, enfim, era um personagem bem variado, o Tartaglia. Aqui temos as roupas, as imagens com as indumentárias, com os acessórios, calçados, enfeites de cabeça, capas, máscaras, alguns, né, gente? Quero que vocês observem muito bem esses personagens que estão aqui, que são os principais, que a prof acabou de falar, um pouco de cada um, e aqui nas imagens vocês podem conhecê-los ainda mais, né? Com a roupa característica e os acessórios de cada um deles, ok? Pois bem, agora vamos para a atividade. Vocês vão escolher, depois de observarem com muita atenção essas imagens dos principais personagens da comédia dell'arte, vão escolher 2 deles. Para quê? Para reproduzi-los em seus cadernos de arte ou em folha sulfite branca. Vocês vão desenhá-los com as suas características, com seus detalhes próprios e vão colori-los com seus lápis de cor. Mas as cores vocês vão achar as que combinam melhor com os personagens que escolherem e vão fazer os detalhes, a pintura do jeito que vocês acharem melhor, ok? Não se esqueçam também de colocar os nomes dos personagens acima do desenho deles e os seus nomes e turmas abaixo do desenho. E depois que estiver prontinho, lembre-se, tirar aquela fotinho legal e enviar para sua professora ou professor de arte pelo WhatsApp. Pessoal, um bom trabalho sobre teatro, espero que tenham gostado muito e até a próxima aula, ok?